A gente começa falando sobre a nossa saúde. Como eu já adiantei, o tema é tontura, né? Que é um sintoma frequente, é a terceira queixa mais comum dos pacientes quando eles estão em consultório médico. E a tontura pode ser um sinal de diferentes patologias. No nosso bate-papo de hoje, a gente vai entender por que ela acontece e se dá para diferenciar e qual é o especialista médico mais adequado em cada tipo de situação. E para isso eu converso com a neurocirurgiã, doutora Tatiana Vilas Boas. Boa tarde, doutora Tatiana, como vai? Boa tarde, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. A gente é que agradece, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é precioso. O médico, além de atender aí os pacientes, tem que estudar bastante. E muito obrigada por tudo isso, tá bom? Doutora, é verdade que a gente tem tontura até com uma certa frequência, né? Por situações diferentes. Quais são as mais frequentes? E depois eu quero saber quais são as que a gente precisa realmente ficar preocupado, atento. Bom, existem vários tipos de tontura e de diferentes causas. A tontura ela vai ficando mais frequente com o passar da idade. Então, é mais comum em pacientes idosos do que em pacientes mais jovens a tontura. Isso se dá devido a diferentes maneiras. Existe a tontura muito comum, que é a vertigem paroxística benigna aguda, a famosa labirintite, e que ela é mais comum em idosos. Ela se dá por um envelhecimento dos utrículos do ouvido médio, e ela é uma tontura que ela vem, ela passa, ela volta. Então, assim, às vezes a pessoa já tem um diagnóstico prévio de labirintite e tem a tontura. Toda vez que essa tontura está acompanhada por algum outro sinal, como dor de cabeça muito intensa, alteração visual, às vezes o olho pode começar a ter uma diplopia, o olho fica diferente um lado do outro, náuseas, muitas náuseas, vômitos incoercíveis, isso são sinais de alerta. Então, quer dizer, aquela tontura já está ficando diferente. O primeiro episódio de tontura, a primeira vez que eu tive tontura na vida, nunca tive isso antes, e tive uma tontura muito forte, uma tontura que realmente impactou a minha qualidade de vida, é necessário fazer uma investigação. São diferentes médicos, porque as diferentes causas podem levar à tontura. Então, quer dizer, desde a parte, a tontura periférica, que seria mais cuidada pelo otorrinolaringologista, né, o médico mais indicado para procurar. Existe a tontura central, que aí poderia ser lesões cerebelares, até tumores, dissecção de artéria vertebral. Então, tem várias causas centrais também são associadas à tontura. Ou mesmo pacientes que têm problemas cardiovasculares. Então, porque às vezes a pessoa lê isso como tontura, lê uma lipotímia, uma dificuldade de ficar em pé. Fiquei em pé no sol muito tempo e dei uma tontura, achei que fosse aquela sensação assim, eu acho que eu vou desmaiar. Então, assim, às vezes você só senta, deita, eleva os pés e aí você não chega realmente a desmaiar. Então, assim, pode ser de origem, inclusive, de problemas do coração, problemas de queda de pressão. E também tem pacientes que, devido a um estresse emocional muito grande, pode ter, inclusive, a tontura psicogênica, né, de origem psicológica mesmo. Olha lá, são vários tipos mesmo. Pelo que eu entendi, a gente precisa se preocupar, então, principalmente quando tem essa questão da visão turva, quando a gente tem náusea, que aí ela pode indicar o quê, doutora? Dor de cabeça. Também pode ter, porque assim, a origem ela pode ser várias origens, ela pode ser associada inclusive, por exemplo, a um tumor cerebral, uma dor de cabeça, um problema, um aneurisma cerebral também pode levar à tontura, somente comunicante posterior. Então, existem alguns fatores de risco, são assim, dor de cabeça associada, uma tontura muito forte que não passa, olha, não estou conseguindo levantar da cama, está piorando, progressivamente pior. Então, eu estava com a tontura em grau 3, está piorando para 4, 5, 10, está piorando. Então, sim, precisa realmente procurar um médico para a gente poder investigar. Perfeito. Eu vou voltar para a gente poder falar um pouquinho mais profundamente nessas situações em que investigar é muito necessário, tá bom? Então me dá 2 minutinhos e a gente volta para continuar a conversa. Doutora Tatiana Vilas Boas, falando sobre tontura. Sabe o que eu mais quero? Que você participe. Porque às vezes você tem uma tontura específica, né? E às vezes você precisa de um parecer. Aproveita agora que o programa é nosso.
fique em casa, sinta-se à vontade. Pode mandar a pergunta no nosso WhatsApp, 11 9 50 45 18 40. Agora vamos continuar aqui com a doutora Tatiana Vilas Boas, entendendo então quais são esses sintomas, o que é que a gente precisa fazer. Quando a pessoa, então, tem um sintoma como esse, mais grave, como você disse ainda há pouco, quem está ligando a televisão agora, a doutora estava falando de tontura, somada a dor de cabeça, somada a náusea, a visão meio turva, aí você disse que pode ser algo mais grave. Que médico que a gente deve procurar nesse caso? Bom, o primeiro médico sempre que a gente deve ter seria um clínico geral, que ele vai ser o médico indicado para você te encaminhar para um especialista. A partir da avaliação clínica do clínico geral, ele pode te encaminhar para um otorrino, para um neuro, para um cardiologista, aí dependendo da origem da sua tontura, tá? Porque o médico, a gente deveria ter um médico da família, né? Aquele médico que nos conhece, que já sabe o remédio que a gente toma, que faz o acompanhamento, que pode ser um clínico geral, pode ser um geriatra, dependendo da idade, ou mesmo um pediatra, como no caso de criança, que é menos comum ter tontura, mas pode acontecer. Então, assim, esses médicos que fazem a avaliação inicial, que são os médicos da família, que conhecem o nosso caso, já fazem parte do nosso dia a dia. Então, ele vai saber se informar assim, olha, você está com tontura? Olha, mas a gente acrescentou esse remédio há pouco tempo. Você está com tontura, mas foi retirado tal medicação. Faz uma avaliação médica inicial e aí sim encaminha para um especialista. A maior parte das tonturas é de vertigem, seria vertigem paroxística benigna aguda, que é um caso que é tratado pelo otorrino, geralmente. Perfeito. Mas podem ter casos mais graves que precisam avaliação do neurocirurgião, inclusive até tumores cerebrais, até dissecções vertebrais, aneurismas podem ser secundários, podem causar tonturas. Tá joia. Doutora, aquela tontura que a gente tem se levanta muito rápido, isso acho que acontece com frequência aí, com grande parte das pessoas. É uma tontura benigna, tá tudo bem, é normal? Essa tontura, se a gente levanta muito rápido ou vira de um lado para o outro muito rápido, isso geralmente tem associado àquela que eu falei, que é a tontura do ouvido médio, né? Que são relacionada ao labirinto, que são os canais semicirculares. A gente tem dentro do ouvido 3 canaizinhos e eles funcionam assim, fica um para frente, um para o lado, outro aqui. E ele faz a gente entender se a gente está com a cabeça para cima, se a gente está com a cabeça para baixo. Então, ele sabe a posição do nosso corpo, porque dentro deles ficam umas bolinhas. E essas bolinhas, elas migram de um lado para o outro de acordo com que você levanta a cabeça, você vira de um lado, você levanta da cama, abaixa para poder amarrar o sapato, pegar alguma coisa no chão e levanta. Então, essa tontura relacionada a essa mudança posicional, geralmente ela está ligada a essa vertigem paroxística benigna aguda, a essa alteração do labirinto. Perfeito. Eu tenho uma curiosidade, desde sempre, nunca perguntei isso para médico nenhum. Toda vez que eu estou muito cansada, que eu vou tentar pegar no sono, que eu fecho os olhos assim, eu tenho uma vertigem. E aí, conversando com algumas pessoas, eu ouço relatos assim, eu também tenho, mas é um sonho de que eu caí numa ribanceira. Mas eu identifico que é uma vertigem. Dá até um nervoso, um desespero, assim, o que é isso? Quando a gente começa a entrar no sono, a gente tem diferentes fases do sono. A gente tem a fase do sono REM, a fase de acalmar as ondas encefálicas. E a gente muda um pouquinho a percepção. Quer dizer, o nosso batimento cardíaco tende a reduzir, a nossa temperatura também tende a cair um pouquinho, o nosso cérebro tende a se desligar. E nesse momento, a gente sempre tem aquele diferença entre estar alerta e estar dormindo. E essa transição com que o cérebro faz um movimento para o outro, ela é uma transição que ela pode ser uma transição mais tranquila, ou às vezes a gente pode ter ainda sinais de, tipo, preciso ficar alerta, o que é que aconteceu? Uma sensação de, tipo, parece que deu contraiu toda a musculatura. Uhum. É um mecanismo de defesa. Imagina que nós éramos homens das cavernas. A gente dormia com o olho fechado, mas prestando atenção se nenhum animal estaria nos atacando. Então, por isso que a gente vive em sociedade, uma pessoa ficaria alerta para que os outros dormissem. Enfim, é uma sensação no nosso cérebro, é um entendimento do nosso cérebro ainda que está tentando se ligar ao ambiente e ainda não conseguiu entrar em maneira de repouso. Tá, joia. A produção tá me sinalizando aqui que precisa de 2 minutinhos para organizar as perguntas. Já chegaram várias, então eu volto já pra gente passar essas perguntas, tá bom?
2 minutos, já tô aí. Vem cá você comigo. Gente, o papo tá muito bom, as perguntas já estão chegando, tem um monte. A doutora Tatiana Vilas-Boas já responde pra gente em 2 minutinhos. Vamos voltar aqui com a doutora Tatiana. Cadê a doutora? Está aqui, via Skype. Preparada para as perguntas? Então vamos lá. Que puder a gente já tem várias perguntas aqui e eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade boa de ajudar a turma em casa. Vou pedir para a produção já colocar no vídeo, então deixa só chegar aqui no meu retorno. Estou na menopausa, é da Rosângela de São Paulo. Estou na menopausa, tenho sempre a cabeça zonza, vertigens e náuseas. Às vezes uma dificuldade para andar, como se eu perdesse o equilíbrio. O que pode ser? Pode ser muitas coisas. Então, primeira coisa, precisaria fazer uma investigação, uma avaliação neurológica, tá? Precisa fazer um exame neurológico para a gente saber se essas, por exemplo, se você tem uma dificuldade para andar, perder o equilíbrio, é sempre para o mesmo lado? Porque, assim, quando ele é sempre para o mesmo lado, eu perco sempre, eu perco o equilíbrio sempre quando eu fecho o olho, coloco os braços ao longo do corpo e os pés juntinhos. Isso é um exame neurológico que a gente já faz, chama sinal de Romberg. Se ele cai sempre para o mesmo lado, é um sinal de que pode ter alguma coisa errada, por exemplo, no cerebelo. Se a pessoa, não, olha, eu tenho desequilíbrio, mas parece ser dos dois lados, então aí já vai ter outros sinais. Essa tontura, ela piora de manhã, ela piora à noite, essa náusea, essa é uma paciente que ela merece uma investigação mais a fundo, ela merece um exame físico, ela merece uma investigação de imagem, para a gente poder investigar realmente qual que é a origem, porque são vários sinais de alertas juntos aí, né? Tem náuseas, dificuldade para andar, a cabeça zonza, as vertigens, pode ser até uma alteração periférica? Pode ser, mas a gente precisa fazer um exame para a gente ter certeza que não tem nada além. O que a gente precisa sempre separar com a tontura é aquela tontura de, olha, tive uma tonturinha, tá tudo bem, ou então eu tenho uma tontura e existe algo a mais, porque assim, o nosso corpo fala. Ele nos dá sinais de que tem alguma coisa errada. Mas dor, por exemplo, a preservação da espécie, para você não queimar a mão no fogo, não pisar no espinho. Quando você tem uma tontura, é que alguma coisa aconteceu. Olha, você fez um movimento inadequado. Quando a gente vai ficando mais idoso, as nossas artérias elas vão tendo placas de ateroma, placas calcificadas. Então, ela tem uma menor adaptação a mudanças bruscas. Então, você vê, a gente também vai perdendo a mobilidade, né? É importante fazer exercícios físicos para manter uma mobilidade maior, sim, mas a gente não vai esperar que todos os pacientes com uma certa idade tenham a mesma mobilidade do que uma criança, do que uma adolescente. Então, o nosso corpo vai se adaptando a essas mudanças. Mas quando a gente realmente tem uma tontura, a gente tem, às vezes, precisa investigar para saber se tem algo a mais aí, algo. Nossa, que boa a sua resposta. Muito obrigada. A Rosângela entendeu, né? Cuida de você, a responsabilidade que eu sempre falo. A gente precisa cuidar desse corpo que a gente ganhou de presente de Deus, com seriedade, tá bom? Hoje tem até a telemedicina que ajuda, mas depois, com o pedido dos exames, você precisa fazer esses exames. Vamos lá, segunda pergunta já vai para a tela. Sinto tontura na hora que vou deitar e quando vou levantar. O que pode ser? Geralmente, essa é uma tontura relacionada à mudança da circulação, né? Quando você deita muito rápido ou você levanta muito rápido, você pode ter uma dificuldade pressórica. Então, assim, é só alteração de pressão, geralmente é só uma alteração. Se for uma tontura ok, uma tontura que não está te levando a nada, só acompanhamento com o teu clínico mesmo, o suficiente. Mas geralmente não tem outros sinais de alerta associados. Você vê como que é diferente essa tontura dessa paciente da tontura da outra telespectadora anterior, né? Então, assim, é uma tontura, a gente chama muitas vezes de lipotímia. Essa dificuldade o nosso corpo tem de adaptar a mudanças bruscas de postura. Abaixar muito rápido, levantar muito rápido, deitar rápido, levantar rápido. Se você tem essa tontura quando a gente está fazendo um movimento mais lento ou só quando você faz rápido? Porque geralmente, às vezes não acorda, espreguiça, estica. Já viu gato, cachorro, quando acorda, que geralmente eles esticam, espreguiçam, melhora a circulação e aí sim levantam do local. A gente não, a gente já quer, tocou o despertador, pula da cama e já quer ligar no 220, né? Então, a gente tem que, às vezes, escutar um pouquinho o nosso corpo, o que ele está pedindo. Maravilha. Vamos lá, próxima pergunta então. Já que esse caso não exige nenhuma preocupação maior, né?
Michele Alves, de São Paulo, ela diz assim: sinto dores de cabeça todos os dias e às vezes é tão forte que me dá tontura. Não gosto de automedicação. O que fazer? Precisa procurar um médico, um neurologista, tá? A dor de cabeça diária, ela tem um fator que ela tem mais do que 3 vezes por semana. Então, muitas vezes a indicação de uma medicação preventiva. Na verdade, quando você tem 2 tipos de remédios para dor de cabeça. Um são os painkillers, quer dizer, os matadores de dor, que você toma quando você tem dor, que é o caso da dipirona, do paracetamol, dessas outras medicações. Quando você tem dor diária, ou dor mais do que 3 vezes por semana, a indicação do tratamento preventivo. São remédios que você toma todos os dias para que a sua dor de cabeça vá ficando mais fraca, mais longe uma da outra, para que realmente você consiga fazer um tratamento preventivo. O médico para procurar nesse caso seria um neurologista. E precisa procurar, né? Não pode ficar brincando aí, dor de cabeça diariamente. Vamos lá, sim, próxima pergunta vai para a tela. Da Cristina Vitor: tenho tontura frequente junto com a fraqueza. O meu psiquiatra falou que não é nada. O que devo fazer? Eu vou só acrescentar quanto à dor de cabeça anterior, que essa dor de cabeça diária, ela precisa fazer uma investigação para saber se não tem nenhuma lesão de base, para saber se não tem nenhum tumor, porque também tumores na cabeça também podem dar dor de cabeça diária. Então tem que fazer uma investigação de base e aí sim ele vai, se for só uma enxaqueca, uma dor diária, entrar com medicação. Mas existem tratamentos preventivos, era só esse ponto. Nesse caso, precisava saber primeiro se a Cristina já fez alguma investigação de imagem, se já fez algum exame, tomografia, ressonância, para a gente saber se tem algum motivo para ela ter essa dor. Se não tiver, os exames estiverem normais, a dor pode ser sim psicogênica. E aí sim tratar a causa, a origem da dor. Mas os exames de imagem, a investigação neurológica também é importante para a gente avaliar se não tem nenhuma lesão de base que esteja levando a essa dor. Tá joia. Vamos lá. Mais uma pergunta já vai para a tela. Da Nathalie de Canoas, no Rio Grande do Sul. Tenho 33 anos e tenho muitas dores na cervical. Já fiz pilates, RPG e físio. Gostaria de saber se a dor na cervical causa tontura, pois sinto que quando tenho fortes dores no pescoço, sinto desequilíbrio. A dor cervical, ela pode sim, as nossas artérias vertebrais, que elas vão dar origem à basilar e às artérias cerebrais posteriores, toda essa irrigação aqui da parte de trás da cabeça, elas passam aqui atrás, junto à coluna cervical. Então, uma dor cervical, ela pode levar sim uma contratura suficiente para mudar a posição dessas artérias, ela pode levar sim. Precisa saber se é só da cervical ou se tem alguma origem do cérebro também. E a dor cervical tem N tratamentos, né? Tem vários tratamentos, dependendo de cada caso. Além do RPG, do Pilates, da fisioterapia, existem tratamentos também que podem, sei lá, fazer bloqueios facetários, cervicais, esses tratamentos, por exemplo, se tiver uma hérnia, o tratamento da hérnia em si, que é um tratamento cirúrgico. Depende do quadro, o tratamento é indicado de acordo com cada grau de degeneração cervical. Mas ele pode sim, mas primeiro precisa saber se não tem nada, se é realmente só quando ela tem muita dor, se está ligado a esse quadro cervical e se esse quadro cervical é realmente o único motivo para ela ter a tontura. Mas pode ser. Tá joia. Nesse caso, ela procuraria primeiro um ortopedista ou vai numa neuro? Neurocirurgião. Tá joia. Vai então procurando. Ou ortopedista, os dois tratam a coluna. Já temos uma aqui com a gente. Vamos à próxima pergunta, então. Elisângela, ela é de Maria da Fé, Minas Gerais. Gente, eu fico tão feliz que vocês estão de tudo quanto é lugar do Brasil e de alguma forma a gente está unido aqui, né? E ao vivo, no mesmo tempo que você está assistindo aí, eu tô aqui. Então a gente está nessa mesma energia, nessa mesma vibração e buscando uma vida cada vez melhor. Isso é maravilhoso. Obrigada. A Elisângela diz assim: tenho 39 anos. Um dia eu estava varrendo a casa e senti de repente uma tontura. E eu sentei correndo no sofá e logo passou. Isso é normal? Às vezes pode acontecer sim, Elisângela, a gente chama de lipotima, aquela sensação que eu vou desmaiar, mas não chego a desmaiar. Às vezes você tem, às vezes um dia muito quente, numa fila, ou fazendo um exercício físico maior, um esforço físico maior, você pode ter essa sensação de que vai desmaiar, senta, ou então às vezes até levanta, deita, levanta as pernas, que isso pode acontecer. Se for um evento único, benigno, passou
rapidamente, não tem dor de cabeça associada, não teve náusea, não teve vômito, não teve alteração visual, não teve alteração da posição dos olhos. Pode acontecer, isso geralmente acontece sim, a uma tontura mais relacionada a uma queda da pressão, às vezes também até a glicemia, a glicose do sangue pode baixar também com exercícios mais intensos e que pode também levar a essa sensação de que vou desmaiar. Perfeito. Vamos lá, tem mais. Ainda bem que a produção falou, para um pouquinho pra gente organizar, tem muita pergunta mesmo. Bruna Maria, de Santa Fé, tem algo que pode ser evitado para não desenvolver uma tontura frequente? Atividades físicas são fundamentais, uma boa alimentação rica em óleos minerais, óleos essenciais, rica em vitaminas, proteínas, evitar alimentos que contenham muito sódio, alimentos mais industrializados, mais processados. Então, assim, o controle do peso, colesterol, pressão, tudo isso, uma vida saudável, né? Isso realmente ajuda o nosso corpo como um todo. Sempre, né, gente? Buscar aí uma vida bem equilibrada, cheia de qualidade. Próxima e última pergunta, vamos lá, para a tela. É da Catarina Santos. Ela diz, eu tenho labirintite, mas nunca tomei os remédios que o médico passou, pois eu tenho que controlar os doces, chá e estresse. Tenho só zumbido e uma leve tontura. Tem algum problema não ter usado os remédios? Não, na verdade não. Na verdade não tem nenhum problema, assim, se ela melhorou, se ela passou da crise apenas com controle alimentar, apenas com controle, a atividade física também deveria estar associada aí, mas o controle do estresse, o controle da alimentação, se ela conseguiu controlar a crise, controlou, passou, a crise passou. É importante a hidratação, né? A pessoa tem que estar bem hidratada para ajudar, porque quando a gente desidrata, a gente toma pouco líquido, ela também aumenta a frequência quando é nesses casos de labirintite. Ela pode ter um maior número de crises. Perfeito. Amei te receber aqui, doutora Tatiana Vilas Boas. Muito obrigada. Vou passar o contato do hospital. A doutora Tatiana, ela está lá no Hospital San Genaro. Você pode entrar no site hospitalsangenaro.com.br ou pelo Instagram Hospital San Genaro, tá bom? E você não tem um Insta seu, doutora? Ai, olha, várias pessoas já me perguntaram isso. Acredita que o meu Insta é pessoal? Eu Tudo ainda bem. não criei um Insta profissional, mas uma hora eu vou criar a coragem. Faça vou isso fazer porque é necessário. A gente precisa ter, né? Os pacientes vão amar, tá bom? Tá bom, obrigada. Muito obrigada. Ah, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou que se a gente caísse só para um lado, qual que era o perigo? É porque geralmente pode ter uma alteração no cerebelo. Chama sinal de Romberg. Às vezes a pessoa assim, eu sempre tombo para um lado. Eu comecei a perceber que, olha, eu bato esse ombro mais nas portas. Ou então tem um paciente meu que contou uma história muito engraçada. Ele falava assim, doutora, eu bati o carro 3 vezes, e 3 vezes eu bati sempre o lado direito do carro. Ele não conseguia mais manter o carro na linha reta, ele sempre pendia para o mesmo lado. E assim, no portão de casa, batidinhas bobas, de retrovisor, de arranhar o retrovisor, assim, mas assim, são coisas que fogem da normalidade. Tá. Mudou o quadro, olha. Tá joia. Muito obrigada. Até a próxima, amei nosso bate-papo. Uma ótima tarde para você. Para todos vocês também. Obrigada. Agora que eu quero ver, vamos lá. Andrezinho, vem cá, André. Mas assim, ó, pé fechadinho, fechadinho. Boa tarde, Cláudia. Tem que manter a distância aqui, que eu tô sem máscara. Fica aí, André. Não chega aqui perto, vai. Aí, André, você fica... Não, pé fechado. Fechado? Agora fecha o olho. Pode respirar? Claro. Senão você vai morrer. Caiu mais para um lado do que para o outro? Eu tô. Seu cerebelo está ótimo.